Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui, falando sobre um transtorno que me pediram no canal para falar sobre ele. Transtorno de personalidade borderline, né? Vamos começar por personalidade. Gente, personalidade é um padrão de cada pessoa sentir, pensar, perceber entre a sociedade, entre as relações com as pessoas. Isso é o que se configura personalidade. Qual o limite, qual o sentido daquela personalidade daquela pessoa? Como é que ele se interage? Qual o sentimento e a percepção dele? Borderline. Borderline ele veio do inglês, né? Limite, fronteira. Isso. Antes imaginava as teses, as teorias, que o transtorno borderline está entre as psicoses e as neuroses, né? E como também é chamado o transtorno borderline de limítrofe. Limítrofe, por causa do limite. A palavra limite e fronteira, né? E sobre a questão, muita gente me pediu sobre a questão do borderline. Eu achei interessante uma pergunta. Realmente, muitos profissionais e pessoas têm a tendência de misturar o transtorno borderline com o transtorno bipolar. Facilmente, alguns profissionais passa despercebido, não tem uma percepção. Geralmente, o paciente é diagnosticado erroneamente com um transtorno bipolar. Chega muita gente nos consultórios onde eu atendo, cara, a pessoa não é bipolar. Ela tem um transtorno borderline fortíssimo. E às vezes está tomando medicação errada, enfim. Mais de 8, 10 anos a pessoa achando que tem transtorno bipolar, né? E algumas diferenças, né? Porque transtorno de humor, os sentimentos de humor, tanto o borderline e o bipolar tem. E aí, como é que faz? Então, existem outros sintomas, outros comportamentos que faz um rompimento total desses dois sintomas, né? Geralmente, os primeiros sintomas do desenvolvimento do transtorno borderline é na adolescência. Geralmente, as primeiras pessoas que veem, que percebem, são os amigos da escola do ensino médio, não do fundamental. São os professores do ensino médio, não do fundamental. É realmente na adolescência que as pessoas começam a manifestar. Um dos sintomas importantes do borderline são a automutilação. São os adolescentes, até adultos também, que fazem isso, que tem transtorno borderline, que começam a se cortar. Seja com tesoura, seja com estilete, seja com a lâmina do apontador. Muitas das vezes, as pessoas que é portador desse transtorno fazem esse movimento, se automutila, porque um dos principais sintomas do borderline é um vazio. É um vazio, eles falam de um vazio. E a questão de se cortar, a pessoa acha um método para aliviar aquela angústia, aliviar aquela dor que ele está sentindo, né? E por isso que um dos principais fatores do borderline é a automutilação. Outra pergunta aqui, justamente, um dos principais sintomas do borderline também é o medo do abandono. É o medo do abandono. A todo momento, inconscientemente e conscientemente, o portador ele tem um medo gigantesco de as pessoas o abandonar. Rejeição. Alguém que não tem esse transtorno, quando ele é rejeitado, fica chateado, mas segue a vida. Já o borderline não. Ele a todo momento ele tenta evitar
essas sensações e percepções fantasiosas. Por isso mesmo que a maioria tem medo de perseguição, acha que está sendo perseguido, né? No trabalho, no relacionamento, acha que a sogra não gosta dele, né? E a questão também hoje em dia, que muita gente que tem esse transtorno sofre porque, por exemplo, as pessoas mandam mensagens. Hoje em dia, as maiores comunicações entre as pessoas são as mensagens, seja Instagram, WhatsApp, né? E, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem para mim. Gente, geralmente eu, Jailton, não respondo na hora, por vários motivos. Nesse momento eu estou gravando um vídeo. Daqui a pouco eu vou atender um paciente. Então eu vou atender, vou responder daqui umas 3, 4 horas. Geralmente a pessoa que não tem esse transtorno entende. Já a pessoa que tem o borderline, ele já é um motivo como esse de arrumar uma confusão, de uma encrenca. Acha que você não está dando importância para ele, acha que você não ama, acha que você está rejeitando, você tem tempo para todo mundo, menos para mim, não é? E não passa pela cabeça dele que nesse momento eu não posso responder, mas passa pela cabeça dele que eu vou rejeitá-lo, que eu estou abandonando, não é? Outra pergunta aqui. Isso. A questão do borderline tem esse ponto também. Constantemente, a pessoa que sofre desse transtorno muda de ponto de vista, né? Ele chega na sala, tem um ponto de vista de um colega, já muda bruscamente o ponto de vista da escola, do professor, do namorado, das pessoas, não é? Outra coisa também que me perguntaram aqui, justamente essa questão, né, com a paciente falando que tem uma colega que abandonou o noivo no altar. Isso. Eu também tenho um colega que abandonou uma pessoa no altar e ele é diagnosticado como transtorno borderline. E as pessoas que têm transtorno borderline, facilmente ele tem históricos de quando está chegando na reta final, ele larga, ele abandona, ele não conclui o seu ensino médio, a sua graduação, os seus relacionamentos são muito constrangedores, não é? Outra questão é todo esse sentimento passa algum tempo, o borderline ele se culpa, ele começa a ter raiva, raiva dele mesmo, raiva da situação, raiva. E uma das características que o borderline tem são seus impulsos muito energéticos, né? Ou pode ter impulso para comer muito compulsoriamente, ao sexo, né? São também muito promíscuos, né? Não pensam muito na gravidade de um sexo desprotegido, né? E tem muito esses fatores. Agora, sobre o tratamento. Gente, o tratamento das pessoas com borderline tem que ter uma seriedade. É um trabalho multi entre família, a próprio paciente e o profissional. Tem que ter muita força de vontade. Tem que persistir, não é? Se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer viver, você tem que persistir no tratamento. Porque não tem cura, tem tratamento. Várias pessoas aí vivem tranquilamente, muitos artistas vivem tranquilamente com borderline. Vários artistas agora estão assumindo esse transtorno. Você viu que não é uma coisa assim que não é tão incapacitante hoje, na idade de hoje, na tecnologia de hoje, para você viver com qualidade de vida? Agora, sem tratamento, medicação, terapia, dificilmente a pessoa que tem transtorno borderline vai ter uma qualidade de vida. Porque esse transtorno sem tratamento, ele passa a ser um transtorno incapacitante. Então é muito importante a frequência do tratamento borderline, né?
Então aqui é Filosofia Sincera e o Jailton Patrício. Estamos aqui para esclarecer algumas perguntas para os pacientes, porque paciente bem esclarecido, ele tem maior chance de ter uma qualidade de vida e vai ajudar os profissionais, tanto os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, né? Todo mundo ganha com pacientes super megas esclarecidos. Um abraço, até o próximo vídeo e quem quiser fazer pergunta para eu fazer novos vídeos, faça. Um abraço, gratidão.